Olá, consumidor, seja bem-vindo ao primeiro programa do ano. Um ambiente de consumo saudável para todos, cidadãos ativos que lutam pelos seus direitos, consumidores mais conscientes e responsáveis. São esses os votos da ADECO para este novo ano. Estão aqui mais 365 dias, tempo suficiente para colocarem em prática tudo o que aprenderam ao longo do ano com os programas informativos da ADECO. A nossa missão de informar os nossos consumidores continua e contamos também com o apoio de todos para que possamos atingir melhores resultados. Para esta edição do programa temos os seguintes temas. 26 anos da Lei de Defesa do Consumidor. Presidente da República, Dr. José Maria Neves, fala da importância da proteção e defesa dos consumidores em Cabo Verde. E ainda enquadrado no aniversário dos 26 anos da Lei de Defesa do Consumidor, repomos as declarações feitas pelo jurista Alcides Graça sobre a necessidade da sua atualização. Informação Jurídica aborda o tema licença de maternidade e paternidade em Cabo Verde. A ADECO responde a um consumidor que comprou 5 quilos de arroz e foi-lhe cobrado o preço de um saco de 25 quilos. No passado dia 31 de dezembro, comemorou-se o aniversário da Lei de Defesa do Consumidor. Nos últimos anos, a ADECO tem vindo a alertar sobre a necessidade da sua revisão e atualização. E continuaremos nessa missão até que a lei seja adequada à realidade atual. Hoje, repomos uma entrevista que o Presidente da República, Dr. José Maria Neves, concedeu à ADECO a falar da importância da proteção e defesa dos consumidores em Cabo Verde. Bom, os consumidores em Cabo Verde, desde muito cedo, organizaram-se para proteger os seus direitos, que, aliás, também estão protegidos na própria Constituição da República. Direitos à saúde, direitos à segurança, direitos à proteção dos seus interesses económicos. E essas associações da sociedade civil têm feito um bom trabalho. Também há a reparação pelos danos quando na prestação dos serviços há danos às pessoas e aqui eventualmente precisamos avançar um pouquinho mais, adequando a legislação à realidade atual, mas globalmente podemos dizer que os direitos estão protegidos na Constituição e que os cidadãos estão a fazer tudo para promover e proteger esses mesmos direitos. A Lei de Defesa do Consumidor é uma lei muito importante, vem de 98, precisa, como é óbvio, de restauração para adaptá-la à realidade atual, mas é uma boa lei e é uma lei que protege os direitos dos consumidores nos termos da Constituição da República. Ainda há elementos não cumpridos, como é o caso do Conselho Nacional do Consumo, que não foi criado e que é um importante órgão nessa linha de defesa e proteção dos direitos do consumidor. Acho que globalmente a lei precisa ser revista. Desde logo porque é uma lei de 98 e de 98 para cá houve muitas mudanças, muitas alterações. Hoje precisamos ser muito mais eficientes, muito mais sofisticados na prestação de determinados serviços, designadamente na área da saúde. Precisamos aperfeiçoar um pouco mais alguns mecanismos da regulação para proteger melhor os interesses económicos e outros dos consumidores e precisamos de criar as condições para reparar os danos na prestação de determinados serviços públicos, designadamente na área da saúde, na área da educação, mas também na área económico-empresarial. Então, a lei precisa ser adequada aos novos tempos e precisamos, repito, cumprir em termos do Conselho Nacional do Consumo, que é um importante elemento na discussão, na partilha
na defesa dos direitos dos consumidores. É claro que nos nossos contactos com as associações da sociedade civil, com os cidadãos, com as empresas, particularmente na área da saúde, sobretudo de produção de medicamentos, na área da regulação, temos sempre insistido na necessidade de, com o crescimento, o desenvolvimento de Cabo Verde, adequarmos a lei de proteção dos consumidores à realidade atual. Temos, por exemplo, as tecnologias informacionais. Precisamos de melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde. Há muitas queixas, há muitas reclamações. Precisamos colocar as tecnologias informacionais ao serviço da proteção e defesa dos consumidores e precisamos criar todos os instrumentos que são necessários para a reparação dos danos. E nesses contactos eu tenho insistido na necessidade de adequarmos a lei à nova realidade do país. Neste momento a situação é extraordinariamente difícil por causa da pandemia, a grande devastação económica e sanitária e social provocada pela pandemia, mas também os conflitos, particularmente a guerra na Ucrânia. Estamos a viver uma situação de policrise e há uma interação entre essas diferentes crises que provoca no seu todo grandes transtornos aos cidadãos e particularmente aos consumidores. Então, é preciso, de um lado, que haja medidas de política para mitigar os efeitos da policrise na vida das pessoas e, por outro lado, as pessoas também devem adotar atitudes e comportamentos de consumo que sejam adequados aos tempos atuais. Com 26 anos de idade, seria de se esperar que a lei fosse cumprida por todos o tempo todo e que acompanhasse as novas tendências do mercado. Mas, infelizmente, ainda não é bem assim. As transformações pelas quais o mercado de consumo vem passando ao longo dos anos impõem cada vez mais desafios para que a lei se mantenha atual e eficiente no seu propósito de defender os consumidores. E é neste sentido que repomos a conversa com o jurista Alcides Graça, que há 3 anos falava sobre os caminhos a percorrer para modernizar a Lei da Defesa do Consumidor. Uma lei com mais de 20 anos de idade é evidente que merece uma revisão e, sobretudo, se levarmos em consideração que na altura em que foi aprovada não havia, digamos, a sensibilidade que hoje existe, tanto nos consumidores como no legislador. Portanto, Cabo Verde transformou-se. Cabo Verde hoje é um país muito mais exigente, recebe muito mais mercadorias de fora, tem muito mais contacto com o exterior. Hoje o mundo digital é diferente, portanto influencia diretamente a vida das pessoas. Então tudo isso obriga a que o legislador tome posições diferentes e isso passa necessariamente pela alteração da legislação. Agora, o que me preocupa mais é a agilidade na resolução das questões. Para mim, este é o problema principal da afirmação da ADECO e da credibilidade dos consumidores no país, porque os conflitos são permanentes hoje, são permanentes. Agora, a capacidade de resposta da instituição para resolver esses conflitos é que põe em causa, digamos, a confiança do consumidor e muitas vezes acaba por se desinteressar tanto da instituição como nos mecanismos de resolução desses conflitos e desinteressa-se completamente. De maneira que a lei precisa ser ágil, de modo a responder em tempo útil às demandas dos consumidores. Se o consumidor se queixa hoje e o problema só se resolve 1 ano, 2 anos, ou muitas vezes, ou parte das vezes não se resolve, é evidente que ele depois fica com a sensação de que a justiça não funciona, de que
Os fornecedores de bens e serviços são entidades com muita força no país e não é possível lutar contra, às vezes, até excessos, eu diria até abusos do poder. De maneira que, do meu ponto de vista, já é tempo sim, o legislador, os senhores deputados devem repensar a legislação, mas não é só a legislação, repensar todo o sistema de proteção e defesa dos consumidores, porque a lei sozinha também não ajuda. Eventualmente, a criação de um centro de conflitos, de resolução de conflitos, provavelmente poderia ajudar bastante. E eu penso que a alteração da legislação deve ir nesse sentido. A 4 de agosto de 2023 entrou em vigor a Lei 32/10 que procedeu à terceira alteração do Código Laboral, introduzindo a licença parental, passando a mãe a ter direito a uma licença de maternidade de 90 dias por altura do parto e atribuindo a licença de paternidade do pai de 10 dias. Informa-se mais sobre esse regime jurídico com a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. Tendo em vista a necessidade de um período razoável de forma que a mãe e o pai possam cuidar e se relacionar com o filho recém-nascido, atender às suas necessidades de cuidados médicos, além de permitir que a mãe tenha tempo suficiente de se recuperar fisicamente após o parto, no ano 2023 procedeu-se ao alargamento do período de licença de maternidade e também consagrou-se a licença de paternidade em Cabo Verde. A partir dessa data, a lei passou a estabelecer que, por altura do parto, a mulher trabalhadora tem direito a uma licença de maternidade de 90 dias. O pai trabalhador tem direito a uma licença de 10 dias úteis que devem ser gozados imediatamente a seguir ao nascimento do filho. Durante este período, se não estiverem abrangidos pela Previdência Social, têm direito a receber a totalidade do salário pela entidade empregadora. E se estiverem abrangidos pela Previdência Social, estes têm direito de receber subsídio de maternidade e paternidade, ou seja, o subsídio de maternidade e paternidade visam substituir o salário e equivalem a 90% do valor da remuneração diária, sendo que os restantes 10% devem ser pagos pela entidade empregadora. Em caso da morte, incapacidade física ou psíquica da mãe, o pai tem todos os direitos que a mãe teria, ou seja, tem direito a uma licença de 90 dias ou o remanescente, caso a mãe já tenha gozado alguns dias da licença, além de manter a licença de 10 dias úteis e o subsídio de paternidade. Em caso de parto nado morto ou interrupção involuntária da gravidez, o subsídio é atribuído pelos números de dias que for prescrito pelos serviços médicos, não podendo, entretanto, exceder ao número de dias fixado para a licença de maternidade. Estes subsídios devem ser requeridos nos serviços de atendimento do Instituto Nacional de Previdência Social, acompanhados dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, declaração de maternidade com prescrição de licença ou declaração do médico assistente no parto, com indicação do período de incapacidade para o trabalho por maternidade, para casos de nado morto ou interrupção involuntária da gravidez. Um consumidor foi ao minimercado e comprou 5 quilos de arroz, mas quando foi ver a fatura, constatou que lhe foi cobrado o preço de um saco de 25 quilos. O consumidor pretende saber como agir perante este caso. A DECO responde com a jurista Janires Oliveira. Estamos perante uma situação de cobrança indevida. Em caso de cobrança indevida, é crucial agir prontamente para proteger os seus direitos como consumidor. O consumidor deve entrar em contato com a empresa imediatamente para informar sobre a cobrança indevida e receber o valor pago. De modo geral, a cobrança indevida pode ocorrer por causa de falha no sistema de pagamento das empresas, erro humano ou mesmo por má-fé. É o que acontece quando ao consumidor é cobrado por um serviço que não contratou ou por um produto que não consumiu. Pode acontecer também quando a empresa cobra por serviços ou produtos que o consumidor já tem pago ou cobrar em valores acima do que é devido de fato. É de responsabilidade das empresas prevenir este tipo de problema para manter um bom relacionamento com os consumidores e evitar conflitos de consumo. É essencial que os consumidores conheçam seus direitos e tomem medidas para corrigir
qualquer cobrança indevida que possa enfrentar. A ADECO recomenda aos consumidores que verifiquem sempre as suas faturas e recibos antes de sair das lojas. Como já viram, a luta pela defesa dos direitos do consumidor não para. Entre ano e sai ano, a ADECO continua a trabalhar em prol da causa de defesa dos direitos e empoderamento do consumidor cabo-verdiano. Portanto, associe-se à ADECO e ajude-nos a fortalecer ainda mais esta causa. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos nossos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.